E aí pessoal, eu me chamo Fernando. Gente, hoje é o seguinte, eu quero falar para vocês sobre os sintomas que nós conseguimos observar nas plantas, no caso, nos açaizeiros. Na verdade, sintomas esses de deficiências nutricionais. Todos esses aqui que vocês estão vendo são imagens onde nós vemos alguma deficiência. Na verdade, alguma consequência da deficiência nutricional no açaizeiro. São sinais que, por meio deles, nós conseguimos, com um certo grau de precisão, entender o que é que está faltando para a minha planta. É nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, o que é? E a partir dessa interpretação, eu consigo definir melhor a minha adubação. Por conta disso, é fundamental que você entenda cada um desses sinais que o açaizeiro te dá antes de montar a sua adubação. Mas antes, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like pra gente, isso é muito importante. Verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve. Não se esquece que você está junto conosco nesse desafio de chegarmos em 10 mil inscritos agora em 2023. Já estamos quase alcançando nossa meta. E também nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá todos os dias no TikTok, no Instagram, trazendo conteúdos para você sobre várias culturas, sobre várias espécies de plantas, todos os dias. Então, nos acompanhe também por lá. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! É muito importante que você entenda que quando eu falo deficiência nutricional, eu estou me referindo à deficiência de algum nutriente específico ou a algum conjunto de nutrientes que está faltando no meu açaizeiro. E aí ele demonstra vários sinais. Essa deficiência no açaizeiro, ela pode estar sendo causada pela falta do nutriente no solo, ela pode estar sendo causada pela falta de água, que é o transporte que leva o nutriente do solo até a planta. Ela pode estar sendo causada, por exemplo, porque o solo está muito ácido, tornando indisponível os nutrientes para a planta absorver. Então tem vários fatores que podem provocar a deficiência no açaizeiro. É por isso que muitas vezes, quando vocês nos mandam mensagens no Instagram, no TikTok, falando que vocês têm deficiências no açaizal de vocês, mas que vocês têm adubação rotineira, adubação sendo bem feita, e mesmo assim as deficiências aparecem. É porque, gente, não basta adubar. Tem que se adubar no momento certo, na quantidade certa, no local certo e nas condições adequadas para que a adubação seja realmente efetiva e o seu açaí não apresente deficiências. Mas hoje o que eu quero falar para vocês são sobre esses sinais, os sintomas que as plantas demonstram para a gente quando elas estão com algum nível de deficiência. Bora lá começar pelo nitrogênio. O nitrogênio, que tem como símbolo a letra N, sem sombra de dúvida, é um dos nutrientes mais citados na hora de fazer adubação. Você encontra muito ele na ureia ou mesmo nos estercos de galinha, muito utilizado no plantio de açaí. O nitrogênio, quando está em falta no açaizeiro, ou seja, quando o açaizeiro está carente de nitrogênio no seu corpo, ele apresenta uma série de sintomas relacionados ao seu crescimento. Ele vai formar menos folhas, ele vai crescer menos em altura, vai ficar entanguido, né? Vai ficar o que a gente chama de, tecnicamente, de enfesamento. Além disso, ele vai apresentar também a região do coleto menor, com menor diâmetro, ou seja, aquela base do tronco, do estipe do açaizeiro, vai ser mais fina. Entre outras palavras, a carência de nitrogênio provoca a redução no crescimento do açaizeiro. Por isso, não pode de forma alguma faltar nitrogênio para o seu açaizal. Agora, o outro nutriente muito importante é o potássio, que é simbolizado pela letra K. O potássio, assim como na deficiência por nitrogênio, também provoca a redução no crescimento da planta. Ela fica menor, ela forma menos folhas, ela tem o coleto formado mais fino, assim como no nitrogênio. Porém, no potássio tem algo diferente, que é a chamada clorose. Nas folhas começa a surgir uma mudança de cor do verde para outras cores, amarelo ou marrom, que são cloroses. Aliás, clorose, é importante dizer, nada mais é do que a falta ou a diminuição da formação de clorofila, que é uma molécula que deixa a planta com aquela tonalidade verde que a gente tanto deseja ver no nosso plantio. Então, o potássio, quando carente no açaizeiro, começa a apresentar sinais de clorose na planta. E à medida que essa deficiência vai se agravando, quanto mais deficiência de potássio é tido no açaizeiro, essa clorose, que é basicamente uma mudança de cor, ela passa a ser uma necrose, ou seja, o tecido começa a morrer. As células começam a morrer por falta de potássio. Então você já tem aí agora a morte da folha e, consequentemente, ela não volta mais
ao normal. Só as folhas novas agora que podem se recuperar. Esses sintomas de clorose e necrose, eles surgem na borda da folha e vão em direção ao centro da folha com o passar do tempo. Já em relação ao cálcio, o cálcio, que é representado pela sigla Ca, é um dos nutrientes mais negligenciados pelos produtores de açaí, mas ele é muito importante. Quando, na carência de cálcio, o açaizeiro manifesta o seguinte: como no caso do nitrogênio e do potássio, também reduz a sua altura e o número de folhas formadas, mas também apresenta uma espécie de deformação nas folhas. As folhas mais jovens, as folhas mais novas, ou seja, aquelas que ficam no topo do açaizeiro, que a gente chama de folhas flechas, né? Essas folhas, elas acabam ficando deformadas. Elas ficam com uma aparência como se fosse de um papel amassado. Sabe quando a gente amassa o papel, ele fica com aquela textura? Aquela mesma textura a gente observa nas folhas com deficiência de cálcio. Elas ficam todas retorcidas, como se tivessem sido amassadas. Então esse aí é um forte sinal de deficiência de cálcio. Já a deficiência de magnésio, que é representada pela sigla Mg. O magnésio, gente, quando deficiente no açaizeiro, ele é interessante. Ele provoca, assim como em outras deficiências, a clorose, que lembrando é a mudança de cor do verde para outras cores, não desejadas no plantio. E essa clorose, ela acontece nas folhas mais velhas do açaizeiro, ou seja, aquelas folhas mais próximas ao solo, mais próximas à base do açaizeiro. E essa clorose, ela vai acontecendo do ápice da folha, ou seja, do topo da folha, até em direção à sua base, entre as nervuras. Lembrando que nervura é como se fossem aquelas veias da folha, tá? Então, ela acontece ali naquela região mais próxima ao topo da folha. Enquanto que a base da folha, com a deficiência de magnésio, ela tende a permanecer verde. Isso lembrando nas folhas mais velhas, mais próximas do solo. E com o agravamento dessa deficiência de magnésio, as folhas, elas tendem a cair. Isso aí é uma outra informação muito importante para você reconhecer na hora de estar vistoriando seu plantio de açaí. Então, magnésio em níveis de deficiência graves no seu plantio de açaí pode estar provocando a queda das folhas mais próximas à base do seu açaizeiro, ou seja, as folhas mais velhas. Agora, esse nutriente é um dos que vocês mais reconhecem na hora de montar a adubação do seu plantio de açaí, que é o boro, que é reconhecido pela sigla BO. Ele provoca um sintoma muito interessante quanto a deficiente no açaizeiro. Lá nas folhas mais novas, na base dessas folhas, você começa a ver uma espécie de risco, como se fossem vários cortezinhos pequenos, cortezinhos esses brancos. Na verdade, uma espécie de cicatriz branca que vai surgindo, vários risquinhos. São sintomas da deficiência de boro. Além disso, com o agravamento da deficiência do boro, esses pequenos riscos, eles acabam se unindo, formando uma faixa branca na folha. Então, é uma deficiência que tem uma característica bem evidente. Além disso, também o outro sinal é a redução da área foliar. É um sintoma muito frequentemente observado, tá? A gente, quando vai no plantio de açaí, dificilmente não encontramos a deficiência de boro, porque ela é fácil de ser reconhecida. Um dos sinais bem claros é que as folhas, elas ficam bem menores, né? Os folíolos ficam bem menores e aí você consegue ver aquela folha estreita, como se ela não tivesse conseguido crescer por completo. É um forte sinal da deficiência de boro. E novamente também ele vai comprometer a formação da altura do açaizeiro e também da formação do coleto, ou seja, vai ficar com o tronco, com o estipe mais fininho. E agora o fósforo, que é reconhecido pelo símbolo P. O fósforo, ele manifesta uma deficiência bem interessante no açaizeiro. Olha só, na base do açaizeiro, ou seja, nas folhas mais velhas, você começa a observar a formação de uma cor verde muito escura e talvez esses sinais até nos confundam na hora de analisarmos a saúde da nossa planta, porque tudo que nós buscamos numa planta, claro, nas suas folhas, é que ela manifeste uma coloração verde, não é mesmo? Mas no caso do fósforo, caso ele esteja deficiente na sua planta, ele pode provocar uma escuridão nessa cor verde, ou seja, fica mais forte e, além disso, provoca um reflexo até maior, tornando a folha mais brilhante. Então fica até meio contraditório, fica até meio confuso de você reconhecer a deficiência de fósforo por meio desses sinais. Mas tem outros. Ele vai provocar a redução na altura das plantas, no número de folhas formadas, no tamanho das folhas, então ele vai prejudicar todo esse crescimento. E também ele provoca uma redução no tamanho das raízes formadas. E por último, gente, vamos falar sobre o enxofre, que é simbolizado pela letra S. O enxofre,
eu acho que eu ouço ouvir da boca de algum produtor talvez uma vez por ano. E olhe lá, o enxofre, sem sombra de dúvida, é um dos nutrientes mais negligenciados na hora de se construir a adubação do plantio de açaí. Mas ele é de fundamental importância para o crescimento do seu açaizal. Olha que interessante. Assim como os outros nutrientes, ele também, na sua carência, na sua deficiência, ele provoca sinais como redução da altura da planta, redução do tamanho do coleto, da circunferência do coleto. E além disso, sintomas mais evidentes são observados nas folhas mais novas, ou seja, as folhas próximas ao topo da planta. Isso porque, na deficiência de enxofre, elas já se formam com uma cor verde amarelada. E claro, com o agravamento dessa deficiência, essa cor verde amarelada se torna uma clorose ainda mais forte, perdendo totalmente a cor verde característica daquela folha. Então esses são todos sinais que a gente pode observar na hora de andar pelo nosso plantio de açaí e observar se as plantas estão saudáveis ou se estão manifestando algum sinal de alguma deficiência de determinado nutriente ou de vários nutrientes em conjunto. E aqui nesse vídeo nós falamos sobre 7 nutrientes. No caso, os macronutrientes primários, que são nitrogênio, fósforo e potássio, dos secundários também, magnésio, cálcio e enxofre, e também falamos de um micronutriente, que é o boro. E existem vários outros nutrientes que são fundamentais para o crescimento da sua planta, mas esses vão ficar para um próximo vídeo. E gente, aqui nesse vídeo eu falei para você sobre um dos manejos mais importantes, que é relacionado à adubação do nosso plantio de açaí. Eu recomendo fortemente que você assista a este outro vídeo, onde falamos sobre um importantíssimo manejo do plantio de açaí, que é a irrigação. Então vai lá, aprende, que é fundamental para você ter sucesso no seu plantio. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.